Os Cavaleiros do Zodíaco retornam ao mundo em seu primeiro filme live action. Saint Seiya, desde os anos 90, esteve nos cinemas do Brasil uma vez a cada década. Em 95, tivemos a Batalha de Abel, a lenda dos defensores de Atena. Em 2006, Prólogo do Céu. Em 2014, o filme CG A Lenda do Santuário. E em 2023, o começo, The Beginning, a maior produção já realizada dos Cavaleiros desenvolvida por Hollywood. Tomasz Tomek Baginski é o diretor do novo filme live action. Confira agora sua entrevista na íntegra que concedeu ao site J-Box, em oportunidade cedida pela Toei Animation. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. O diretor já conhecia a série, chegou a ver alguns episódios na época, pois era muito popular na Europa e no leste europeu. Portanto, não era algo desconhecido para ele, mesmo não estando tão envolvido. Ele já trabalhou com a Toei Animation em outro projeto, que fluiu tão bem que um dia lhe perguntaram o que ele conhecia sobre Saint Seiya. Tomás sabia da mitologia grega, que as armaduras são importantes, e conhecia os protagonistas. Então a Toei pediu que ele olhasse o projeto, a história e o roteiro há 5 ou 6 anos atrás. Ele fez suas observações e acabou se unindo à equipe, após tantos anos, depois de muitos rascunhos, já que o mundo dos Cavaleiros é vasto e complexo, com tantas histórias e personagens. Teve seu primeiro dia no set de filmagens. Finalmente gravaram e agora possuem o filme. Está muito empolgado. Agora ele sabe muito mais, está profundamente envolvido. Contudo, viu pessoas que mergulharam ainda mais profundo, conhecendo tudo sobre Cavaleiros. Se ele tivesse qualquer dúvida mais difícil, poderia sempre perguntar à Toei, ou às pessoas que criaram a obra. Tiveram feedbacks do criador original Masami Kurumada durante a produção. Ele deu muito apoio e ideias realmente muito importantes sobre o que é central na história. É importante para Saint Seiya. O desenvolvimento de um filme leva muitos anos. No início era um grupo pequeno trabalhando principalmente no roteiro e em decisões, como onde produzir ou como abordar. É preciso considerar o orçamento, pensar em muitos elementos. O maior desafio foi pensar em como tornar a história acessível para o público que não conhece Cavaleiros, já que é um vasto universo complexo com dezenas de personagens, muitas histórias, várias histórias dentro da história e muitas temporadas para assistir. Quando se cria o primeiro filme desse mundo, precisa funcionar para os fãs, tendo muito cuidado em manter os elementos que são importantes para eles, mas ao mesmo tempo, era preciso explicar diversos conceitos, como quem é Seiya, quem ele precisa proteger e o que é o Cosmo, para quem não conhece a obra, o que é muito difícil de se fazer com histórias já ligadas a um clássico. Ele nunca trabalhou em um projeto com tantos cavaleiros, tantas sagas e infindáveis elementos. Descobriram que quem não conhece esse universo não entende nada, portanto tiveram de encontrar um ponto de partida, através da história da origem de Seiya, que se tornou o grande foco dentre tantos momentos icônicos do mangá e anime. Então começaram a trazer alguns elementos, os personagens para introduzir na história, tanto no plano de fundo quanto relacionado a Seiya. Tomás acredita que concluíram uma ótima história e roteiro. Ele conta que certamente há mudanças, afinal, faz 40 anos desde a primeira edição com as primeiras histórias desse universo. Então foi necessário fazer de alguma forma algumas coisas funcionarem no mundo de hoje, mas chegaram bem perto da essência e da trama original. Masami Kurumada esteve envolvido em vários momentos. Conheço o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir o artbook, sketchbook com minhas artes estão na descrição. Quando chegavam a um ponto, marco ou cenas importantes, sempre pediram a opinião do criador original e tiveram excelentes feedbacks sobre as armaduras, a história e como abordá-la. No começo eles tinham designs bem super-heróis, com muita tecnologia. Masami Kurumada disse que a inspiração principal eram cavaleiros reais e armaduras reais. Assim fizeram armaduras um pouco mais baseadas estruturalmente nas medievais, mas mantendo ainda o toque de fantasia próximo de Saint Seiya, como as ombreiras proeminentes. É importante essa forma, mas ao mesmo tempo difícil, pois não é uma animação, é com seres vivos, com várias ligações no corpo. Precisaram trabalhar muito para que tudo pudesse funcionar, pois a ombreira grande limita muito o movimento do cotovelo. Também foi preciso descartar o que não foi possível adaptar. Masami Kurumada foi consultado e viu o filme, fez algumas observações e também orientou sobre o que devem fazer no futuro. Caso o filme seja um sucesso, já sabem por onde ir com o design das armaduras. O diretor ama que os desenhos das armaduras em Saint Seiya não ficam estagnados, elas evoluem, se modificam a cada temporada, conforme os cavaleiros se desenvolvem, elevam seus cosmos, mais evoluídas
todas elas ficam. Demoraram muito para acertar a história, já que toda vez que estavam satisfeitos com o roteiro, o testavam com pessoas que não conhecem nada da série, e normalmente elas ficavam com dúvidas e confusas. Dessa forma, viam a necessidade de explicar melhor alguns pontos, tornando tudo bem trabalhoso, ao mesmo tempo que era desafiador e empolgante, fazendo o diretor se apaixonar por esse mundo, pelos personagens e tantas histórias incríveis. Ele espera que esse amor seja visível, que o filme tenha coração. Tomás está vendo superficialmente os comentários dos fãs, pois acredita que agora é errado se animar demais com um bom feedback, e também é errado se deprimir com o negativo. Mas ele não ignora os fãs, pois são muito importantes para ele, e deseja muito que as pessoas amem esse filme. Contudo, sempre vai ter alguém que não vai gostar de algo, pois as pessoas são diferentes, e estão fazendo um filme para um público enorme. Sempre haverá pessoas que terão sugestões de como poderia ser. Podem estar até certas, mas é um filme, uma máquina em movimento, que se adequa ao orçamento, ao tempo e à história que fizeram. Focaram nela para que funcione da melhor maneira possível. Ele espera que muitos amem. Todo o time fez tudo o que podia para que o filme ficasse o melhor possível, mas sempre há espaço para melhorar. No entanto, acredita que é uma ótima história. Eles desejavam um elenco internacional na medida do possível. Tentaram até certo nível, não totalmente, honrar o lugar da história original. Sabiam, por exemplo, que Seiya tinha que vir do Japão. Isso foi decidido bem no começo, mas não foi fácil, pois poucos atores jovens japoneses falam inglês fluente. Ele ficou muito contente com Makenio, que é super popular no Japão, mas que com esse filme as pessoas verão que ele é uma estrela de primeira classe, um superstar. É fácil encontrar atores conceituados um pouco mais velhos, mas sabiam que os cavaleiros teriam de ser jovens que já tivessem popularidade e reconhecimento. Também precisavam de alguns personagens para interagir com o elenco, e tiveram a sorte de conseguir Sean Bean, Nick Stahl e Famke Janssen. O elenco perfeito e melhor para esse filme. Ninguém fez um projeto live action dos cavaleiros nessa escala antes. Essa é uma grande mudança. Pode ser fácil animar as armaduras enormes, mas quando as colocam nas proporções humanas, levaram muito tempo para fazer dar certo e se conectar com a nossa realidade. Foram inúmeros desafios. Alguns elementos são fáceis de reconhecer. Há cenas que as pessoas já conhecem bem, e haverá também outras inéditas. Para ele é muito importante o coração. Estavam focados em acertar o tom e em buscar o equilíbrio entre ação e luta, sem deixar de mostrar que Sensei é mais do que isso. É místico, mágico e possui elementos profundos conectados ao treinamento e a relação entre Seiya e Athena. Ou seja, é um filme de ação e fantasia, mas tem um coração, que é a chave que normalmente falta em superproduções. Não querem perder esse elemento mais íntimo do mundo entre explosões. E Tomás crê que ele se manteve e está no filme. Todos poderão assistir e sentir por conta própria. O filme live action estreia dia 27 de abril na Colômbia, Chile, Peru e Panamá, dia 28 de abril no Japão e 24 de maio na França. Está planejada uma sequência de 6 a 7 filmes que adaptam a história original de Masami Kurumada, lançada em 85 nas páginas da revista semanal japonesa Shonen Jump. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Sensei desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Seiya, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros.